aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora fazer questões sobre a 8.112 e eu vou fazer alguns apontamentos com vocês em relação a algumas súmulas também que poderiam cair em prova. Por quê? Embora no edital esteja 8.112, com certeza eles vão cobrar alguma súmula relacionada à Lei 8.112. Vamos lá, então? Primeira questão. Conforme a jurisprudência do STJ, a instauração de processo administrativo disciplinar com base unicamente em denúncia anônima é viável, desde que tenha sido realizado previamente procedimento investigatório. Gente, essa questão é uma jurisprudência recente do STJ que virou súmula. É a súmula 611, certo? Será que é possível denúncia anônima em processo administrativo disciplinar, desde que seja amparada previamente por um procedimento investigatório? Vamos lá? Súmula 611 do STJ. Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. Então, essa questão aqui, ela foi considerada correta pela banca, tá? A instauração de processo administrativo disciplinar com base unicamente em denúncia anônima é viável desde que tenha sido realizado previamente procedimento investigatório, né? Então aqui foi cobrado a Lei 8.112 e cobrar a súmula 611 do STJ, com certeza vai ser diferencial aí na prova saber as súmulas do STF e também do STJ. Uma delas é a súmula 611. Perfeito? Próxima questão. Helena, servidora pública, requereu a aposentadoria após ter cumprido os requisitos legais para tal ato. A aposentadoria foi concedida, mas Helena, por ter tido ciência do interesse da administração pública em seu retorno, resolveu solicitar, depois de meses, o retorno às atividades do cargo que desempenhara. Nessa situação hipotética, Helena solicitou a reversão. Pessoal, aqui, geralmente, quando cobra 8.112, eles querem que vocês diferenciem reversão com reintegração, com recondução, certo? Readaptação. No caso, Helena, aqui, ela foi aposentada. Só que ela está pedindo a volta, o retorno. Como que chama o retorno do aposentado? Seja o aposentado voluntariamente ou o aposentado por invalidez. A volta dele é chamada de reintegração? Não, pessoal, a volta chama-se reversão, certo? Como que eu vou me lembrar? Rever, lembra velho, lembra aposentadoria. Ou seja, a volta do aposentado, aposentadoria, a volta do aposentado é a reversão. Mas quais são os requisitos para a reversão? Vamos lá. Artigo 25 da Lei 8.112. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Certo? Aqui no caso, se fosse por invalidez, quando a junta médica oficial declarasse insubsistentes os motivos da aposentadoria. Perfeito, aí voltaria. Só que não é o caso da Helena, porque a Helena foi aposentada voluntariamente. Aqui, o que acontece? Você vai dar uma olhadinha no inciso de número 2. Primeiro, é no interesse da administração pública, certo? Desde que tem que preencher esses requisitos, tenha solicitado a reversão, ela não é de forma automática, certo? A aposentadoria
tenha sido voluntária, porque não tem como o aposentado compulsoriamente voltar, tem que ser uma aposentadoria voluntária, estável quando na atividade, estável aquele, né, que já conseguiu aí os 3 anos de efetivo exercício, segundo o artigo 41 da Constituição Federal, já tornou estável. E aí, outra coisa, a aposentadoria tem ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação. A gente tem que tomar cuidado, principalmente com a D. Por quê? Porque se cair em prova, em forma de um caso, se falasse aqui, né, que ela se aposentou em 2010 e em 2016 ela estava pedindo a reversão, muita gente se esquece que é nos 5 anos anteriores à solicitação. Então, aqui poderia ser um pega em prova. Cuidado. E a E, haja cargo vago. Então, aqui são os requisitos no caso da aposentadoria voluntária. Quando o aposentado voluntariamente voltar, tem que atender esses requisitos. Então, nesse caso, a Helena solicitou a reversão. A resposta está certa ou errada? Correta. Chama-se reversão, ok? Questão de número 3. Para o STF, processo administrativo disciplinar é válido mesmo quando a defesa técnica da parte não é efetivada por advogado, desde que assegurados, ampla defesa e o contraditório. Pessoal, aqui é uma questão bem recorrente também. Como uma das minhas apostas é sobre súmula relacionada a 8.112, nós temos que nos lembrar dessa súmula vinculante de número 5. A súmula vinculante de número 5 fala que em processo administrativo disciplinar não é obrigatório advogado, certo? Não ofende a Constituição não ter advogado em processo administrativo disciplinar. Abra aí, súmula vinculante de número 5. Vamos dar uma olhada então? Súmula vinculante 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, para o STF, processo administrativo disciplinar é válido mesmo quando a defesa técnica da parte não é efetivada por advogado, desde que assegurados a ampla defesa e o contraditório, que é o devido processo legal previsto no 5º, 54 e 55 da Constituição. Certa a questão, ok? Número 4. Ao instaurar um processo administrativo disciplinar ordinário, olha, cuidado, ordinário, não confunda com o sumário, tá? Contra servidor público civil federal, a autoridade competente deve designar para compor a comissão processante 3 servidores estáveis, devendo o seu presidente ocupar cargo efetivo superior ou de mesmo nível ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Gente, aqui nós estamos lendo sobre o processo administrativo disciplinar ordinário. O processo administrativo disciplinar ordinário não pode ser confundido com o sumário. O sumário tem previsão no artigo 133 da 8.112 de 90. Gente, é o seguinte, como que eu vou saber em prova se é caso de procedimento sumário ou se é caso de procedimento ordinário? Eu tenho que memorizar os 3 casos do procedimento sumário. E o que não for sumário é o ordinário, certo? Professora, mas qual que é a diferença? A diferença principal, primeiro,
é em relação aqui aos servidores, né? Que enquanto no ordinário são 3 servidores, no sumário são 2, e também em relação à celeridade. O sumário, pelo próprio nome, é mais célere do que o ordinário. E quais são os 3 casos de procedimento sumário que nós temos? Pessoal, é no caso de acumulação ilegal de cargos, abandono de cargo ou também inassiduidade habitual, certo? Então, nesses 3 casos, acumulação ilegal de cargos, abandono de cargos ou então inassiduidade habitual, nós vamos utilizar o procedimento sumário. Se não for nenhum desses 3 casos, é o ordinário para a prova, tá bom? Então, vamos anotar esses 3 casinhos aí: acumulação ilegal de cargos, abandono de cargos. Quando que abandona? Aqui, mais de 30 dias consecutivos, intencional, ok? E também inassiduidade habitual. É aquele, né, que falta sem justificativa por 60 ou mais dias. Interpoladamente, certo? Durante o prazo de 12 meses. Beleza? Nesses 3 casos, nós vamos utilizar o procedimento sumário, o restante o ordinário. E aí, no par de ordinário, nós temos 3 servidores estáveis. Já no sumário, 2 servidores. Não quero que confunda isso daí em prova, certo? 3, 2 servidores. Então, a resposta aqui na questão de número 4 é 3 servidores estáveis, devendo seu presidente ocupar cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Certinho, tá? O artigo 149 da 8.112. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis. O pega na prova, qual seria? Colocar um servidor em estágio probatório. Aí você vai falar que existe ilegalidade, certo? Designados pela autoridade competente, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Ok? Questão interessante também. Número 5. Apesar das instâncias administrativa e penal serem independentes entre si, a eventual responsabilidade administrativa do servidor será afastada se na esfera criminal ele for beneficiado por absolvição que negue a existência do fato ou a sua autoria. Gente, essa é uma questão típica de carreiras policiais quando envolve a 8.112. Justamente na PRF caiu essa questão e era uma questão previsível, porque mistura aqui o penal com o administrativo também. E aí é o seguinte, essa questão ela é interessante porque se você pegar o artigo 125 da 8.112, você vai ver que as instâncias são independentes. Então, eu não preciso responder necessariamente na área penal para responder administrativamente. Por exemplo, abandono de cargo. Se eu abandonei o cargo, né, eu não vou responder aí criminalmente por isso. Mas o que acontece? Segundo o artigo 125, podem acumular-se tranquilamente. Eu posso responder penalmente, civilmente, sem problema algum. Só que aí eu olho para a exceção.
A exceção é a previsão do 126. O 126 da 8.112 fala o seguinte: se, por exemplo, me acusaram de furtar um computador dentro do TRT, eu fui absolvida. Eu fui absolvida porque eu não sou autora do crime, certo? O que acontece nesse caso aqui? Eu vou responder administrativamente como autora do crime? Não, porque aqui vai, no caso, administrativamente, tá? O penal vai influir no administrativo aqui, certo? Se eu não sou autora no penal, eu não serei autora no administrativo, então eu não responderei administrativamente. Só que eu tenho que tomar cuidado com uma coisa, com a chamada falta residual. A falta residual, ela está prevista na súmula 18 do STF. A súmula 18 do STF fala: se existir algum assunto que não foi compreendido em âmbito penal, ali, em âmbito administrativo, eu posso responder. Como assim, professora? É o seguinte, gente, súmula 18 do STF, ela é importantíssima, pode sim ser cobrada aí, tá? Nesse tema de 8.112. Eu fui acusada de furtar um computador dentro do TRT. Eu sou servidora, certo? Lá no penal, eu fui absolvida. Por quê? Porque eu não fui a autora, certo? Perfeito. E aí é o seguinte, em âmbito administrativo, eu não serei autora, porque vai existir essa influência do penal, tá? Mas será que eu poderia responder por uma falta residual? Por exemplo, quem deveria ali no caso guardar os computadores e eu não guardei. Nesse caso, isso não foi compreendido em âmbito penal, isso não foi discutido em âmbito penal. Eu poderia responder pela falta residual em âmbito administrativo? Sim, poderia. É a súmula 18 do STF. Perfeito? E toma cuidado com uma coisa. Eu falei que o penal influenciará no administrativo caso seja absolvição por negativa de autoria e também se o fato não existiu. Uma vez caiu em prova que a pessoa foi absolvida por faltas de prova e perguntou se ela poderia responder administrativamente. Poderia sim, pessoal, responder administrativamente no caso de faltas de provas. Por quê? Se não existiram provas no penal, pode existir provas aí no administrativo, ok? Então fique ligado em relação ao artigo 126, que ele é o artigo da 8.112 mais cobrado em carreiras policiais, tá? Vamos fazer a leitura dele novamente? Apesar das instâncias administrativas e penal serem independentes entre si, a eventual responsabilidade administrativa do servidor será afastada, ou seja, influenciará, se na esfera criminal ele for beneficiado por absolvição que negue a existência do fato ou a sua autoria certa. Questão correta, artigo 126, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição que negue a existência do fato ou de sua autoria. Beleza? E não se esqueça da súmula 18, que fala da falta residual. Falta residual, ele pode sim responder. Certinho? Próxima. Questão de número 6, é um julgado interessante, tá? Situação hipotética. Luiz, servidor público federal aposentado, desviou recurso público quando foi gestor de uma fundação de natureza privada de apoio à instituição federal de ensino superior. Então, quando ele era servidor, né, ele estava aposentado, ele desviou um recurso,
certo? De uma fundação de natureza privada. Assertiva. Nesse caso, de acordo com o STJ, será legal a instauração de procedimento disciplinar, assim como a punição de Luiz nos moldes do regime jurídico dos servidores públicos. Será que um servidor aposentado também poderia ter aí a sua aposentadoria cassada? Será que se aplica o poder disciplinar para os aposentados? Sim ou não, pessoal? Sim, certo. Isso é um julgado que nós temos recente do STJ. Vamos ver? Seguinte, pessoal, segundo o STJ, o fato do servidor público ter atendido aos requisitos para a concessão de aposentadoria não impede a instauração de processo administrativo para apurar a existência de falta eventualmente praticada no exercício do cargo. O STJ reconheceu a possibilidade de ser instaurado processo administrativo disciplinar nos moldes da Lei 8.112 para apurar e punir infrações disciplinares cometidas por servidores públicos que exercem atribuições em fundações de apoio de natureza privada. Questão, ela está correta, ok? Próxima questão, número 7. No caso de acumulação ilegal de cargos públicos, o servidor será notificado para apresentar opção e, se ele permanecer omisso, será instaurado procedimento administrativo disciplinar sumário. Conversamos sobre isso, olha a questãozinha caindo aí. Conduzido por comissão composta por 2 servidores estáveis. Gente, olhem aqui. O que nós conversamos sobre isso? O artigo 133 da 8.112 fala sobre o procedimento sumário, que é aquele mais célere, né? Composto por 2 servidores públicos estáveis. E aí é o seguinte, no caso de acumulação ilegal de cargos públicos, o que acontece? A primeira coisa a ser feita é notificar o servidor e dar um prazo de 10 dias improrrogáveis para que ele faça a opção. Se durante esse prazo de 10 dias ele fizer a opção, configurará sua boa-fé. Olha que interessante isso. Aí sim, se ele permanecer omisso, não escolheu qual cargo, o que vai acontecer? Aí vão instaurar um procedimento sumário. Então, essa questão, número 7, está correta, ok? Detectada a qualquer tempo, a qualquer momento, a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o artigo 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, memorize isso daqui, porque na prova vai falar podendo ser prorrogado por igual período, porque geralmente a maioria das questões falam sobre a possibilidade de prorrogação. Aqui é improrrogável, ok? Contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará o procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata. 1. Instauração com a publicação do ato que constitui a comissão, a ser composta por 2 servidores estáveis e, simultaneamente, indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração. Beleza? Próxima questão. Número 8. Situação hipotética. Sérgio, aprovado em concurso público, foi nomeado em 20 de outubro de 2015. 1 ano e 2 meses depois. Toma cuidado que tudo que falar aqui de data pode ser um pega em prova, certo?
Ele foi aprovado em um concurso, foi nomeado em dia 20 de outubro de 2015 e 1 ano e 2 meses após ter sido aprovado em outro concurso público, entrou em exercício no novo órgão público no dia 15 de janeiro de 2017. No entanto, durante o estágio probatório, ele se arrependeu da nova investidura e decidiu retornar ao cargo que havia ocupado anteriormente. Pessoal, quando existir inabilitação em estágio probatório, como que isso aí chama? Ou então, se a pessoa desistir, como foi nesse caso aqui, estava insatisfeito, como que chama isso daí? Recondução. Não pode confundir com reintegração, não pode confundir com reversão. Chama recondução. A recondução é quando o servidor estável pede para voltar ao antigo cargo, certo? Então, ele era estável no antigo cargo. E aqui mostra que Sérgio não era estável no antigo cargo. Ou seja, ele pode ou não pode pedir, no caso, a recondução, sim ou não? Não poderia por esse motivo, por não ser estável, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Nessa situação, Sérgio terá direito a retornar ao cargo anteriormente ocupado em virtude do Instituto da Recondução. O nome está correto, gente. Só que a gente deveria ficar atentos em relação ao tempo. E a estabilidade é após 3 anos de efetivo exercício. No primeiro cargo, ele ficou 1 ano e 2 meses. Logo, ele não pode pedir a recondução, certinho? Então, o gabarito, ele está errado. Lei 8.112, artigo 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativa a outro cargo e reintegração do anterior ocupante. O que é esse segundo caso aqui? É o seguinte, aqui João exerce, tá? Uma função aqui neste cargo público, ok? Beleza. Aí acontece o seguinte, isso aqui é o João, aqui é o José. O José, tá? Está aqui, né? Esperando o João cair fora para ele poder entrar no lugar dele, certo? O que aconteceu? Um dia João foi demitido e foi demitido de forma injusta. Foi para casa, demitido, e José entrou no lugar dele. José está aqui agora. Certo? Beleza. Ocorre que João foi demitido de forma injusta. Então, João falou com o seu advogado, falou assim, olha, fui demitido de forma injusta por um motivo falso. Se o motivo é falso, o ato é nulo pela teoria dos motivos determinantes. Ok. O que nós vamos fazer? Vamos pedir a reintegração. Reintegração é a volta daquele que foi demitido injustamente. Então, eu vou pedir a reintegração do João, só que José está aqui. Não tem como, né, os dois corpos ocuparem o mesmo local. O que José vai ter que fazer? Voltar. A volta do José, por causa da reintegração, chama-se recondução. Ok? A volta do José é chamado de recondução. Enquanto na reintegração, aqui, cabe indenização, é possível sim a indenização. Na recondução, não é possível a indenização, certo? Vamos olhar esse entendimento do STJ? Vamos lá. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o servidor que desiste do estágio probatório, olha aí,
ainda que não tenha sido regularmente inabilitado, tem o direito de ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, certo? Só que aqui este servidor, ele deve ser estável ao cargo anteriormente ocupado, o que não é o caso de Sérgio. Sérgio estava há apenas 1 ano e 2 meses, por isso que ele não poderia ser reconduzido. É o único problema dessa questão, tá bom? Então, a questão aqui está errada. Número 8, errada. Beleza? 9. Considerando o Código de Conduta do Conselho da Justiça Federal de 1º e 2º graus, as regras para provimento de cargos públicos, direitos e vantagens, bem como o regime disciplinar dos servidores públicos, julgue o item a seguir. Em 2015, Joaquim, servidor público federal, aposentou-se voluntariamente. Em 2016, comprovou-se que Joaquim, em 2015, ainda no exercício de suas funções, havia cometido ato de improbidade. Ato não é crime. Improbidade não tem natureza penal, ok? Assertiva. Nessa situação, a aposentadoria de Joaquim deverá ser cassada. Pessoal, no caso, a aposentadoria também se sujeita ao poder disciplinar, certo? Então, aqui sim deverá ser cassada. Resposta correta, tá? Artigo 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos: improbidade administrativa. Preste atenção no seguinte. Olha que interessante essa questão e o porquê que eu trouxe para vocês. É uma questão que envolve 8.112 com improbidade. E no edital de vocês, nós temos 8.112 em improbidade. Então, eu acredito que uma questão dessa, né, seria totalmente possível na prova de vocês, misturando esses dois assuntos. Improbidade gera demissão, tá bom? Cuidado com isso daí. E aí você também deveria ficar atento em relação ao artigo 134 da 8.112, que fala: será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade falta punível com demissão. Ok? Então, existe a cassação aí. Certo, questão correta. Número 10. Questão de juiz federal substituto. Caso um ente público com participação em determinada sociedade de economia mista não aporte para a sociedade recursos para a defesa de pessoal ou custeio em geral, será legítimo que os seus diretores dessa sociedade percebam remuneração além do teto constitucional. Olha que questão interessante também. Gente, é o seguinte, aqui está falando que um ente público com participação em determinada sociedade de economia mista não aporte para a sociedade recurso, dinheiro público, para despesa de pessoal ou custeio em geral. Será legítimo que os diretores percebam remuneração além do teto. Será que está certa essa questão? E aí, sim ou não? Certo ou errado? Certo, pessoal. Pode sim receber uma remuneração além do teto constitucional. É possível, ok? Desde que não tenha dinheiro público envolvido. Ou seja, no caso, o ente público, tá? Não tem aí algum tipo de recurso para despesa de pessoal, certo? Ou seja, dá dinheiro para pagar o pessoal. Será que isso daí os diretores poderiam receber além do teto remuneratório? Poderiam, porque não tem dinheiro de ente público para despesa com pessoal. Se tivesse dinheiro público, tá, envolvido aqui para despesa com pessoal, aí sim
todos deveriam respeitar o teto remuneratório previsto no 3711 da Constituição Federal. Então, essa questão aqui está certa, por incrível que pareça, né? Essa questão está correta. 37, parágrafo 9º da Constituição Federal. O disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos estados, do DF ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Por quê? Porque se não receberem recursos, não aplica o inciso de número 11, que é o teto remuneratório, ok? 11. Sem qualquer prejuízo, o servidor público poderá se afastar do serviço por 8 dias consecutivos em razão da licença gala e licença nojo. Pessoal, essa questão CESP, ela é interessante justamente por esse termo, licença gala, licença nojo, ok? O que é a licença gala? É o casamento. O que é a licença nojo? É quando a pessoa falece, tá? Algum ente falece. Então, às vezes vem com essa nomenclatura, que é a nomenclatura mais trabalhista, né? Só que vem também aí na 8.112. Nós temos que saber se o prazo é de 8 dias consecutivos. Está certo ou errada a questão aqui? E aí, pessoal, correta, ok? Questão de número 11, artigo 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por 8 dias consecutivos em razão de casamento, que é a licença gala, ou falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrastos, filhos, enteados, menor sob a guarda ou tutelas e irmãos. Toma cuidado com o seguinte, geralmente CESP está cobrando em relação a madrasta ou padrasto, certo? Também tem aqui a licença nojo, ok? Questão de número 12. Situação hipotética. A autoridade competente de determinado TCE da Federação foi informada de que um dos servidores do órgão foi preso em flagrante, devido à prática de crime e liberado em seguida para responder o processo em liberdade. Outra questão extremamente provável, viu? Marque essa questão aí, que ela é boa para a prova também. Assertiva. Nessa situação, caberá à autoridade aguardar o trânsito em julgado da condenação para determinar que o servidor seja afastado de suas funções. Pessoal, aqui essa questão está perguntando o seguinte: será que é possível o afastamento preventivo de um servidor público federal? Será que seria possível afastar preventivamente ou teria que esperar o trânsito em julgado? Qual seria a resposta? Pode sim afastar preventivamente. Essa questão não cai só em 8.112, viu? Cai também em improbidade administrativa na Lei 8.429. Então, essa questão, ela está errada. Artigo 147. Como medida cautelar, e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo, vai perguntar em prova o prazo, pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração, certinho? Ou seja, quer afastar? Afasta, mas eu tenho que continuar recebendo, beleza? Pode prorrogar? Pode. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, beleza? Próxima questão. Paulo ocupa seu primeiro cargo público em uma autarquia federal.
tendo entrado em exercício há apenas 20 dias, ele ainda não é estável, estando em estágio probatório. Com referência a essa situação hipotética, julguem o item subsecutivo, tá? Durante o estágio probatório, Paulo não poderá requerer a licença para tratar de assuntos particulares. Pessoal, no caso de tratar sobre assuntos particulares, primeiro, é um ato discricionário da administração. Ela concede se ela quiser, senão ela não concede. E outra, ele deve ser estável. Se ele deve ser estável, aqui no caso Paulo não poderia, porque ele entrou em exercício há apenas 20 dias. Logo, pessoal, durante o estágio probatório, Paulo não poderá requerer a licença para tratar de assuntos particulares, ok? A resposta aqui está correta. A critério da administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos, olha aqui, sem remuneração, ok? Próxima questão, número 14. Se, em uma operação da Polícia Federal, um agente público for preso em flagrante devido ao recebimento de propina e se, em razão disso, houver ajuizamento de ação penal, um eventual processo administrativo disciplinar deverá ser sobrestado até o trânsito em julgado do processo criminal. Gente, mais uma vez aqui o dispositivo, o artigo 125, tá? Da 8.112. As instâncias, elas são independentes entre si. Mas, vamos ver aqui o julgado que eu trouxe para vocês? Seguinte, não deve ser paralisado o curso de processo administrativo disciplinar apenas em função de ajuizamento de ação penal, destinada a apurar criminalmente os mesmos fatos investigados administrativamente. As esferas administrativas e penal são independentes, não havendo falar em suspensão do processo administrativo durante o trâmite do processo penal. Ademais, é perfeitamente possível que determinados fatos constituam infrações administrativas, mas não ilícitos penais, permitindo a aplicação de penalidade ao servidor pela administração, sem que haja a correspondente aplicação de penalidade na esfera criminal. Vale destacar que é possível a repercussão do resultado do processo penal na esfera administrativa no caso de absolvição criminal, que negue a existência do fato ou sua autoria, devendo ser revista a pena administrativa porventura aplicada antes do término do processo penal, ok? Questão muito boa também. Aqui ela está errada. Questão de número 15. Aos agentes públicos julguem o próximo item. O diploma ou habilitação legal exigido para o exercício do cargo deve ser apresentado pelo candidato no ato de inscrição do concurso público pleiteado. Pessoal, essa questão aqui está correta? Sim ou não? E aí? Será que é no momento da inscrição ou seria no momento da posse? Qual seria a resposta correta? Vamos lá? Aqui está errado. Por quê? Porque não é na inscrição do concurso público, é na posse. Exige o diploma ou a habilitação no momento da posse, não da inscrição. Súmula 266 do STJ. O diploma ou habilitação legal
para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. Pessoal, é o seguinte, do mesmo jeito que eu vou deixar para vocês em relação ao 8429, que eu deixei 50 questões aí para vocês, né? Eu vou deixar também uma lista de súmulas relacionadas à Lei 8.112, que poderia cair em prova, que eu estou apostando bastante na parte de súmula. Eu já deixei tudo esquematizado para vocês, tá? Sobre a 8.112, as súmulas que poderiam cair, tanto do STF quanto também do STJ. São mais ou menos 25 a 30 súmulas, tá bom? Então deixarei aí para vocês. Eu quero agradecer, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Até mais, boa prova para vocês!